Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos começar com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. O capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba. A piedade, item 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que deixais cair sobre as suas feridas. E quando conseguis, por intermédio de uma doce simpatia, restituir-lhes a esperança e a resignação, que bem-estar experimentais. É verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura, porque nasceu ao lado do infortúnio. Mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma. A piedade, uma piedade bem sentida, vem do amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo, e este esquecimento, esta abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, aquela que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina voltar à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, dará a felicidade para a terra e nela fará reinar finalmente a concórdia, a paz e o amor. Jesus, aqui estamos reunidos em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita, o livro dos Espíritos. Ajuda-nos, Senhor. Permita que os benfeitores desta casa, queridos nossos, o altivo, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, esteja a nosso lado, a nos apoiar, a nos inspirar. O nosso patrono, Eurípides Barçanufo, o grande educador, em nome desses espíritos amigos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Paramos na questão 481. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários. O que é convulsionário? Vem de convulsão. Vou botar aqui no Google. Convulsionário, vamos ver aqui. Convulsionário.
era o nome pelo qual, enfim, convulsionários era o nome pelo qual eram conhecidas no passado as pessoas que se entregavam a certos tipos de práticas por efeito do magnetismo ou da exaltação religiosa ou do pensamento. Vocês vão entender já já. Por exemplo, ele é provocado pelo magnetismo. O magnetismo é força de atração. Uma torcida de futebol que se inflama de repente e um começa a bater, todo mundo começa a bater, todo mundo começa a brigar, podemos chamá-los de convulsionários. Invadem o campo de futebol, briga, bate, quebra tudo. Vai sendo todo mundo contagiado. Isso por um princípio magnético. Teve em Paris, eu queria encontrar aqui, está na Revista Espírita. Deixa eu escrever aqui para ver se... Os convulsionários que a polícia... Os convulsionários que a polícia separou com cacetete. Aqui não tem. Então, teve um problema desse, em que a polícia, acho que ele vai falar aqui, bateu em todo mundo e separou. A pessoa parece que acorda. Aí ele fez a seguinte pergunta: os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Resposta: sim, e muito grande, assim como o magnetismo, do qual se originam, em primeira instância. Por lei, o charlatanismo tem com frequência explorado e exagerado estes efeitos, o que os fez cair no ridículo. Então, o princípio é o magnetismo e tem espírito, claro, atiçando, envolvendo aquilo tudo. Ele vai falar aqui, eu não falei dessa intervenção da polícia num grupo de convulsionários, está na Revista Espírita, mas eu não me lembro qual a revista. Deixa eu ver se essa é de 59 aqui, que tem um caso muito interessante para a gente entender. Eu não estou aqui com índice. Mas vamos prosseguir. Vocês entenderam o que vem a ser convulsionário, não entenderam? Então vamos lá. De que natureza são geralmente os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômeno? Pouco elevada. Acreditais que espíritos superiores se divirtam com coisas semelhantes? Então, quem está por trás dos convulsionários? Os espíritos inferiores. O princípio é o magnetismo, a ação dos espíritos inferiores, como que se fosse contagiando. Um vai sendo contagiado pelo outro, contagiado. Quando vê, está todo mundo no mesmo bolo, fazendo a mesma coisa. 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos crisíacos. Olha só, o que significa crisíacos? A palavra usada pelo autor para definir este estado foi crisíaques. Esta palavra não dicionarizada nem em francês nem em português. Foi traduzida por crisíacos, em analogia com maníaco. A origem do termo é latina, crise, e neste caso refere-se a manifestação
patente de uma ruptura do equilíbrio do sistema nervoso, crise nervosa. Traduzi-la assim objetiva manter a integridade do texto original, já que, apesar da expressão da crise assemelhar-se à dos histéricos, que ele mesmo que pode mesmo propagar-se em histeria coletiva, o autor não fez uso da palavra histérica. Então vamos lá. Crisíacos, então vem de crise, entra em crise. E ele fala aqui, como o estado anormal, é um prefixo negativo, que indica negação. Anormal, quer dizer, fora do normal. Dos convulsionários e dos crisíacos, pode se estender subitamente a toda uma população? Olha que pergunta interessante. Isso pode se estender a toda uma população? Efeitos simpáticos. As disposições morais se comunicam muito facilmente em alguns casos. Não sois alheios o bastante aos efeitos magnéticos para não compreenderdes isto, e a parte que certos espíritos devem aí tomar, devido à simpatia por aqueles que os provocam. Eu vou ler um comentário de Kardec, que vai ficar mais fácil o entendimento. Dentre as faculdades estranhas que se observam nos convulsionários, sem dificuldade, reconhecem-se algumas das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não se pode, portanto, duvidar de que aqueles crisíacos não estejam numa espécie de estado de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. A questão do que a autoridade policial se envolveu num momento desse, Kardec vai dizer já. Então vamos lá. Eu já vou ler ali o comentário de Kardec, o outro comentário, quando ele diz assim, abaixo da 483. Aí a gente vai explicar todas essas questões. A exaltação fanática, exaltação fanática. Lembro de uma partida de futebol. Eu não esqueço que eu estava assistindo uma vez uma partida de futebol, tem muitos anos. E a torcida começou a brigar entre si, invadir o campo, brigou todo mundo. Só pararam de brigar, de bater, de quebrar, quando a polícia entrou em ação. Aquilo é um estado convulsionário. O magnetismo vai ligando um ao outro, um vai contagiando o outro. Ele é magnetizador e ao mesmo tempo magnetizado. E por trás daquilo tudo estão os espíritos inferiores, que estão ali provocando aquilo ali, aquela briga, aquela confusão, que está brigando também. Entenderam? Então, como ele diz aqui, a exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não poderiam superar uma dor aguda, e se não se admitisse que a sensibilidade acha-se neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que o calor do combate muitas vezes não se percebe um ferimento grave, enquanto que, em circunstâncias comuns, um arranhão faria tremer.
Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como foi possível, em alguns casos, a intervenção de uma autoridade fazê-los cessar. A razão é simples. A ação dos espíritos aqui é apenas secundária. Eles somente se aproveitam de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu esta disposição, mas a causa que entretinha a e exaltava. De ativa, ela se tornou latente, e a autoridade teve razão em agir dessa forma, porque dela resultava abuso e escândalo. Sabe-se, afinal, que esta intervenção é impotente quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, olha só, a causa é magnética, é um princípio material, não é espiritual. Os espíritos se aproveitam dessa situação. E quando a autoridade ali, no caso a autoridade policial, se envolveu e meteu o cacetete, dispersou todo mundo. Aí a pessoa parece que acorda e corre. Então esses grupos que se reúnem, são grupos, e ligados magneticamente uns aos outros, eles cometem coisas que trazem sérios problemas para a sociedade ou aonde eles estiverem agindo. Então o princípio dos convulsionários é o magnetismo. Para vocês entenderem muito bem isso, pensa lá numa torcida que de repente começa a descer, quebrar tudo, a bater em todo mundo brigando entre si. Entenderam? Então o que provoca isso? Esse princípio magnético, auxiliado por espíritos inferiores. Tudo bem? Alguma pergunta? Entenderam? Afeição dos espíritos por certas pessoas. Eu pulei a 483, faltou a 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa, quer em alguns convulsionários, quer em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Resposta: em alguns é exclusivamente um efeito magnético que age sobre o sistema nervoso, da mesma maneira que certas substâncias. Em outros é a exaltação do pensamento, embota a sensibilidade, porque a vida parece ter se retirado do corpo para se concentrar no espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com alguma coisa, o corpo não sente, não vê e nada ouve? Bom, nós já explicamos isso. Nenhuma pergunta a fazer? Afeição dos espíritos por certas pessoas. 484. Os espíritos se afeiçoam preferentemente a certas pessoas? Resposta: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis a se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se assim. Daí suas afeições como consequência da semelhança das sensações. Às vezes, para mim, fica muito claro, porque eu estou lendo toda hora as questões. Vocês entenderam o que eu acabei de ler? Entenderam ou não? Vocês estão em cima do muro, não falam nem que sim, nem que não? Entenderam? Então o que foi que eu expliquei aqui? Me explica o que você entendeu. Então pergunta de novo. Os espíritos se afeiçoam preferentemente a certas pessoas? O que é se afeiçoar? Ser simpático. Eu vou... Hã? Quem falou? Isso mesmo. Entendeu então? Isso é se afeiçoar.
Então tem alguém ali que eu sou simpático, me afeiçoo o que ele está fazendo. E se afeiçoar. Ele perguntou, os espíritos se afeiçoam também? A gente não se afeiçoa por algumas pessoas? O filho de um vizinho adora aquela criança, me afeiçoei a ele, eu sou simpático a ele, ou a uma pessoa amiga qualquer. Muito bem. Aí ele está perguntando, isso também acontece com os espíritos em relação a nós? Eles se afeiçoam a nós? Ele está dizendo que sim. Está dizendo que sim. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou aqueles que querem se tornar um homem de bem, né, que querem se melhorar. E os maus espíritos se afeiçoam com os homens que estão no vício, viciosos. Então vocês que moram ali, a gente sabe agora que a comunidade foi tomada ali pelo tráfico de drogas. Tem espíritos ali afeiçoados, aqueles rapazes lá? Claro que sim, está envolvido ali com eles. Então, como tem gente de todos os níveis morais, nível moral, nível intelectual, também tem espíritos em todos os níveis morais e intelectuais. Então tem espíritos que se afeiçoam a eles, que se afeiçoam à guerra, que se afeiçoam ao mal. São os maus espíritos. E os bons se afeiçoam ao que faz o bem, aos homens de bem. É simples. É simples. Entenderam? A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Resposta: a verdadeira afeição nada tem de carnal. A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre é por afeição a ele, nem sempre é por afeição, e ele pode a esta misturar umas reminiscências das paixões humanas. Então a verdadeira afeição não tem nada de carnal, ela é toda moral, toda moral. Mas alguns espíritos podem se afeiçoar a você e se misturar com algumas paixões humanas, pode. Então a afeição que a minha esposa tem por mim, eu a tenho como a minha esposa ainda. A Lourdinha desencarnou, eu tenho uma afeição por ela, ela tem por mim. Ela está desencarnada e eu encarnado. Essa afeição é moral, ela já me conhece como espírito, já sabe quem eu sou, é amor. Mas pode se misturar algumas paixões terrenas ainda. Ela não é um espírito elevado, puro. Pode acontecer. Então, mas a verdadeira afeição, ela é toda moral, todo amor, tudo é sentimento de amor. A verdadeira afeição. Agora, quem está afeiçoado às paixões vis é uma outra coisa. Aí passa a ser até uma obsessão, que começa por uma simpatia, por uma afeição, pelos desejos que o outro tem. Aí é uma outra coisa. Entenderam? Então vamos lá. Os espíritos se interessam pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Aqueles que nos querem bem afligem-se com os males que experimentamos durante a vida? Boa pergunta, né? Eles se interessam se a gente está com fome, se a gente está passando necessidade, se a gente vai passar por uma dificuldade, eles se afligem por isso, eles tentam nos ajudar? Essa é a pergunta. Aí responde aqui os espíritos. Os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Claro. Por que um bom espírito vai ficar feliz com as dores aqui da terra? Afligem-se com os vossos males quando não suportais com resignação.
porque estes males nenhum proveito têm para vós, e porque neste caso sois como o doente que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. E esses espíritos, quando que eles ficam aflitos? Quando vê que a gente está reclamando, quando a gente está revoltado com alguma situação. Isso é falta de resignação. Mas eles ficam felizes quando a gente está bem, quando a gente está no caminho certo, no caminho do bem. Então nós temos espíritos que nos amam, e muito. Não é somente o nosso anjo da guarda que nos ama, não é somente Jesus Cristo, o Espírito maior, que nos ama, não é somente o Criador, que é um amor incondicional, imensurável por toda a humanidade, por todos nós. Espíritos familiares não nos amam menos, nos amam também. Kardec vai fazer aqui uma pergunta. Até mesmo na vida material, eles nos auxiliam, porque eles nos amam. Porque uma mãe desencarnada não iria ajudar o filho que sofre? Por quê? Ela tem amor de mãe, não mudou nada. Não mudou nada. Não é porque desencarnou que a pessoa virou lá um anjo, ou um demônio, ou sei lá o que pensam. Acha que está dormindo. Não tem esse negócio de estar dormindo não. Dorme quem quer dormir. A vida continua. O inferno e o céu está dentro de cada um. Está dentro de cada um, pelas suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos. Vai te colocar no inferno ou no céu. É um estado d'alma. Então, esses espíritos que estão junto a nós nos amam e nos ajudam. Kardec faz uma pergunta ao Espírito Verdade, não é o Zéfiro, um dos seus guias, se ele o ajudaria mesmo na vida material. E o Espírito responde assim para ele: deixar de te ajudar seria deixar de te amar. Então, os Espíritos nos ajudam muito, nos amam. É que a gente não dá ouvidos, a gente não presta atenção na intuição, na inspiração que vem. Eles nos ajudam. Eu estava meio agitado, com um pensamento em algumas coisas, em obra, as coisas aqui da casa, vim de casa, e no caminho alguém me telefonou, dizendo que era do banco. Eu atendi, parei ali o carro aqui dentro, fiquei ali, preocupado e falando com a pessoa. Eu quase caí num golpe, quase. Aí quando de repente eu falei, tem alguma coisa errada, eu fui e desliguei o telefone. A pessoa me ligou: o senhor estava onde? O senhor parou? Eu desliguei de novo. Aí ela não me ligou mais, aí eu liguei para o banco. Quase que eu caí num golpe. Então, com certeza, quem estava ao meu lado me ajudou, me protegeu, me inspirou. Isso é golpe, preste atenção, cuidado. E eu despertei. Então, eles ajudam, eles agem junto a nós. É a gente prestar atenção. Mas se você estiver distraído, se você estiver meio perturbado, como eu falei, preocupado com um monte de coisas, vocês não conseguem ouvir o guia de vocês, o benfeitor que está ao lado de vocês, o Espírito que ama vocês. Todos nós temos espíritos ao nosso lado que nos amam, independente da nossa maneira de ser. A mãe não ama o filho, mesmo o filho quando dá para o mundo errado, para o mundo do crime, ela não deixa de amar o filho por isso. Os desencarnados que nos amam, a mesma coisa, não nos deixam de amar por isso. Entenderam? Então vamos lá. (487) Qual a natureza do mal que faz os espíritos mais se afligirem por nós?
Qual a natureza do mal que faz mais os espíritos se afligirem por nós? O mal moral ou o mal físico? O que mais eles se afligem? Ele responde: vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Tudo deriva daí. Eles se riem de todos os males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Regozijam-se com os que têm por efeito abreviar vosso tempo de provação. Então, eles se regozijar é ficar feliz. Quando a gente está caminhando corretamente, diminuindo o tempo de prova aqui na Terra, porque a vida é de dor na Terra, a vida é de provas. Mas o que mais nos aflige é ver-nos com o coração duro, com o egoísmo. Quando a gente não se simpatiza pela dor do outro, quando a gente não auxilia. A gente leu aqui no Evangelho, logo no início, antes da prece, nós lemos sobre isso. Falou da piedade. Olha o que nós lemos aqui, ó. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Qual o contrário da piedade, desse sentimento? A dureza de coração, a insensibilidade com a dor alheia. Então, é isso que faz com que eles se aflijam por nós, quando vê a nossa ação egoísta, quando vê a dureza do nosso coração. E o contrário disso, quando é que eles mais ficam felizes? Quando temos, como lemos aqui, piedade. É a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Então, os espíritos estão dizendo isso, os bons espíritos. Quem assinou essa mensagem foi João. Está aqui, João. E o contrário? O contrário, estou repetindo toda hora, né? Para a gente ver a gente refletir sobre as nossas ações, aonde a gente mora, aonde a gente vive, onde a gente trabalha. Então, o que mais aflige é a dureza do coração e o egoísmo. Alguma pergunta? Não? O comentário de Allan Kardec. Sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são meios de alcançar um estado melhor, os espíritos se afligem mais pelos nossos males morais, que nos afastam deles, do que pelos males físicos, que são passageiros. Os males físicos são passageiros. Agora, os males morais não. São duradouros, às vezes por reencarnações e reencarnações, se a gente não modificar o nosso proceder. Os espíritos pouco se incomodam com as desgraças que atingem apenas nossas ideias mundanas, como fazemos com as mágoas pueris das crianças. Então, os males físicos têm que acontecer, mas com os males morais que a gente cometa, eles se afligem, eles se preocupam.
O espírito que vê nas aflições da vida um meio de progresso para nós, considera-as como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos de um amigo. Porém, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, ele os aprecia de maneira diversa da nossa. E enquanto os bons reerguem nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros nos levam ao desespero, visando comprometê-lo. Então vamos lá. Quando certas dores físicas nos acometem, eles sentem muito. Mas se essas dores são para o nosso bem, para o nosso progresso, eles vão se compadecer conosco, vão sentir compaixão, piedade, mas vão estar ao nosso lado, mas o curso da vida vai seguir. A gente precisa passar por determinada dor, nós vamos passar. Agora, eles se afligem quando a gente tem um mal moral, comete um mal moral, atrapalhando a vida dos outros. Aí eles se afligem. E eles sempre que possível, eles nos auxiliam. Sempre. Vocês vêm à casa espírita e só escutam falar aqui de espíritos, né? Espírito, que o espírito. E é assim mesmo. Bom dia. Por quê? Porque os espíritos estão por todo lado. Não tem gente em tudo quanto é lugar? Tem gente aqui, tem gente em casa nos ouvindo, tem gente trabalhando ali, tem gente trabalhando lá em cima, tem gente na rua, tem gente fazendo mal, pensando mal. Não tem? Tudo quanto é lugar tem gente. E tem a gente nesse mundo, né? Onde tem gente, tem espírito. Porque nós somos espíritos também. Nós somos espíritos que estamos no corpo. Quem morreu? Morreu o quê? O corpo. São espíritos que estão fora do corpo. E eles nos influenciam, como nós também os influenciamos. Mas eles nos influenciam. E nessa relação existem os bons e os maus. Então quem está fazendo mal? Com ele tem espíritos maus. Quem está fazendo bem? Com eles estão os bons espíritos. Vocês vieram para cá estudar hoje. Vocês trouxeram com vocês um grupo de espíritos. Cada um vem com um grupo. Que senta aí, está prestando atenção, como vocês estão prestando atenção. Vocês vão embora. Pode ser que alguns fiquem aqui, pode ser que alguns acompanhem vocês, pode ser que alguns sejam protetores de vocês e vão acompanhar, vieram trazendo e vão levar de volta. Mas que cada um chegou aqui com um grupo de espíritos, chegou. E não são poucos. Não são poucos. Está todo mundo sentado aí, está cheio, um montão ali. Ali, tá? Então a gente tem que falar desses espíritos, da relação, porque a gente não vive sem ser influenciado por eles. Eles estão sempre a nos influenciar, e nós vamos ver isso em algumas perguntas já. Nós já vimos lá atrás, influenciam os espíritos em nossas vidas, na 459, muito mais do que imaginais. Frequentemente, são eles que nos dirigem, são eles. E aqui está falando dessa simpatia, dessa ligação. A gente vai falar do anjo da guarda, já. Nossos parentes e nossos amigos, é a 488, que nos precederam na outra vida, têm por nós maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos.
Então, nossos parentes, a minha esposa, vou pegar ela de novo, minha mãe, meu pai, já me precederam o que veio antes, me precederam no túmulo, já desencarnaram, eu ainda estou aqui. Aí ele perguntou: eles têm por nós maior simpatia do que os espíritos que nos são desconhecidos? Aí ele responde: sem dúvida, e frequentemente vos protegem como espíritos conforme seu poder. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas esquecem-se daqueles que os esquecem. Então, como é que a mãe vai esquecer o filho? Se ela ama o filho. Como é que o filho vai esquecer a mãe, se ele ama a mãe? Como que a esposa vai esquecer o marido, se ela ama o marido, e vice-versa? Mantém afeição? Mantém. Mas se a gente não lembra mais deles, não fala mais neles, não lembra, eles seguem a vida deles. Não quer saber de mim, nem lembra de mim, não faz uma prece por mim. Amanhã, vocês estão convidados a vir aqui, amanhã é o aniversário da nossa casa, dia 12 de junho. No sábado, a reunião da manhã, vamos comemorar não somente o aniversário, mas também a casa nova. Fazer uma palestra comemorando o aniversário da casa. Vocês sempre ouvem eu falar da Lourdinha, da minha esposa. Ora, ela está aqui, trabalhando, está sempre do meu lado. Me protege, me ajuda. Mantém o mesmo sentimento, não muda. Assim como vocês tiveram um filho que já desencarnou, uma mãe, um pai, é a mesma coisa. A afeição, o amor continua. Isso é o que a gente leva conosco. O que a gente tem aqui na terra fica tudo aí. As coisas materiais fica toda na terra. Quando enterra um pobre numa cova rasa, abre um buraco no chão, que é mais barato, pega um caixão bem barato, né? Gastaria, não sei, R$1.000, R$500 no enterro, não sei. Coloca lá, joga até aí em cima. Quanto? 4.000? Não, que isso? Então ninguém pobre não pode morrer. Não, que isso? Não é isso não. Aí como é que pobre morre então? Não enterra? Larga para lá e vai embora? Mas tudo bem, tá bom. Que seja esse preço que vocês falaram aí. Quando enterra um rico, o corpo de um rico, você já viu aqueles mausoléus bonitos, de granito, tudo bacana, não tem diferença nenhuma. O corpo vai apodrecer do mesmo jeito. Não tem diferença. A diferença está o que cada um fez da sua vida. O pobre, o miserável, pode estar numa condição muito melhor no mundo espiritual do que o rico, pão duro e egoísta. Não há diferença. Por isso que ele colocou, eles se afligem com o nosso egoísmo, com a nossa dureza de coração. Quantas pessoas, isso daí, o egoísmo, a dureza de coração, a maldade, está tanto no coração do rico quanto do pobre. Como a bondade, esse sentimento de piedade que a gente leu aqui e falou, também está no coração tanto do rico quanto do pobre. Ser rico ou ser pobre é uma circunstância da vida, desta vida. Teremos outras, e já tivemos muitas. E a gente experimenta
Tudo, tanto a pobreza quanto a riqueza. Como que eu vou saber o que o rico faz, pensa, sente, se eu nunca fui rico? É uma prova difícil, hein? Não é fácil ser rico, não. Muitos caem. Como que eu vou saber o que um pobre sente se eu nunca passei pela pobreza? Então, a gente passa pelas experiências da vida, pelas posições, as diversas posições sociais, para o nosso aprendizado, o nosso crescimento espiritual. Entenderam isso? Então vamos lá. Alguma pergunta? Aí a gente vai entrar no anjos guardiães, espíritos protetores, espíritos familiares ou simpáticos. Então a gente tem um anjo da guarda, todo mundo tem, que é um espírito superior a nós. A gente tem espíritos familiares, nossos parentes que desencarnaram, dessa vida, de outras vidas. E a gente tem os espíritos simpáticos. Simpáticos, sentiu simpatia por nós. O espírito simpático pode ser bom ou pode ser mau. Quando você faz uma coisa errada, você acaba se simpatizando com espíritos que gostam de fazer as coisas erradas. Então, são vários os níveis de espíritos que nos cercam. Os simpáticos, os familiares e acima, que não está do nosso lado nos paparicando, está distante, sabe o que a gente está fazendo? O nosso anjo da guarda. Entenderam isso? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Olha, nós começamos 8h15. É que alguns de vocês chegaram depois, 8h15, toda terça-feira, vocês perderam muita coisa. É 8h30 ou 8h15? 8h15. Tá bem? Ó, tá naquele quadro lá, ó, azul, e tá na internet. Vê lá, que horário que está escrito lá, por favor. Que na minha cabeça às vezes também faz confusão, tá? Vê estudo de hoje, terça-feira, Livro dos Espíritos. O que está escrito aí? Então, 8h30. Tá. Então, eu retiro o que eu falei. Mas você chegou depois de 8h30. Chegou depois de 8h30. Mesmo assim você chegou atrasado. Porque eu cheguei aqui 8h15, demorei aqui um pouco, fui fazer a prece 8h20 e pouco, li o Evangelho, comecei o estudo 8h30, não foi? Começamos 8h30. Então vamos lá. O que a gente estudou ali foi sobre os convulsionários, antes de vocês chegarem. Os convulsionários, nós falamos aqui, é um magnetismo que liga um ao outro e as pessoas tomam umas atitudes estranhas. Por exemplo, eu dei o exemplo para a gente entender o que é o convulsionário com uma partida de futebol. Quando uma torcida entra num estado de convulsão, um vai contaminando o outro, ou contagiando o outro, e daqui a pouco está todo mundo brigando, todo mundo batendo, todo mundo gritando. Aquilo ali é um estado de convulsionários. É assim que agem os convulsionários. Descem, destroem tudo.
E qual o princípio disso? O princípio é o magnetismo. O magnetismo. O que é o magnetismo? É força de atração. Quando vocês pegam um ímã e colocam ali no ferro, o que faz? Gruda o prego, né? Passou o ímã, gruda. Ímã de geladeira, não tem? Vocês têm em casa. Vai lá, gruda. Por quê? Tem um ímã ali que atrai o metal, o ferro, gruda. Então tem uma força que atrai para o ímã, não tem? É que eu falo com vocês ficam com a cara assim, ó. Não sei se está entendendo, se não está entendendo, se estão mortos, se estão vivos. Eu não sei. Você já sabe o que é a força de atração do ímã? Pronto. É isso aí. Nós também temos magnetismo. A gente atrai. Tem pessoas, o princípio é o mesmo. Tem pessoas que ficam paradas olhando para a gente porque gosta da gente, porque foi atraída. Tem gente muito magnética, não tem? Tem gente que tem muito magnetismo. As pessoas ficam assim olhando para o outro. E às vezes essa pessoa magnética não é bonita, não é tão bonita assim. E vocês ficam ali ligados nele. Por quê? Porque ele ou ela tem magnetismo. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos essa força de atração. O fluido é a força que sai da gente. Então o princípio é o mesmo, tudo é energia. Uma atrai, a outra sai do nosso coração. E essa energia, o magnetismo, é o mesmo princípio que tem no ímã. O mesmo princípio que tem no ímã. Então, nos convulsionários, é esse magnetismo, um atrai o outro, um influencia o outro, e aquele bandão vai fazer a mesma coisa. Tem espírito ali? Sim, tem. Não são espíritos superiores, são espíritos inferiores que estão ali. Porque sempre tem espírito em todas as ações humanas, para o bem ou para o mal. Como que eu vou saber se eu estou assessorado por um bom espírito ou mau espírito? Depende do que eu estiver fazendo. O que está na minha cabeça, o que eu penso, eu acabo atraindo, ou estão me influenciando com o pensamento deles. Aí eu tenho pensamentos maus, pensamentos esquisitos, pensamentos de paixões degradantes. Eles me influenciam, eles chegam para junto de nós, a gente atrai pelos nossos desejos. Olha aí o magnetismo. Então, os convulsionários atraem os espíritos pelo seu magnetismo. O princípio todo é o magnetismo. E os espíritos também estão em torno dos convulsionários. Foi isso que nós estudamos aqui no início. E as outras questões, a gente está falando aqui dessa relação. Falamos da relação de simpatia entre os espíritos e nós. Então tem espíritos que se simpatizam conosco, sempre tem. Os bons espíritos, eu estou fazendo um apanhado. Os bons espíritos se simpatizam com as pessoas boas, que querem o bem, fazer o bem. Os maus com as pessoas que querem fazer o mal. É simples, não é difícil de entender isso. Não é difícil. Qual a natureza, uma questão que a gente viu aqui, do mal que faz os espíritos mais se afligir por nós? O mal físico ou o mal moral? O que faz um espírito se afligir por nós? Mais faz o mal físico ou o mal moral? É o mal moral. É quando ele diz aqui, ó, vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Então, quando a gente tem um coração duro, quando a gente não se apieda pela dor alheia, quando a gente não tem compaixão, a gente tem um coração duro. Quando a gente é egoísta, é isso que aflige eles. É isso. Aí nós lemos aqui no Evangelho, no capítulo da piedade, o que mais nos aproxima dos anjos é a compaixão que a gente sente pelo outro. É a piedade. A piedade é irmã da compaixão.
Aí, olha o que ele disse aqui, eu li 2, 3, 4 vezes, eu leio muitas vezes, eu estou lendo para mim também. Eu estou estudando junto com vocês. Eu estou refletindo aqui junto com vocês. Hoje de noite, a gente dá a mesma aula aqui. Eu vou aprendendo junto. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Porque ela é irmã da caridade que nos conduz a Deus. Ela é irmã da caridade. E a caridade é o amor em movimento, o amor em ação. Isso é que é caridade. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Quando o nosso coração se toca, quando a gente se enternece pela dor alheia, é esse momento que nos aproxima dos anjos. Esse sentimento é o filho do amor, é a piedade, é a caridade, filhas, irmãs do amor. E o que isso deixa os nossos guias felizes? Os espíritos ficam felizes conosco quando nós temos esse tipo de ação. E quando que eles sofrem? Quando a gente é egoísta, quando o nosso coração é duro. Entenderam isso? Agora eu acho que entenderam, né? Ficou melhor explicado? Bom, aí nós estamos aqui já com 1 hora de estudos. Quem chegou aqui está cansado? Não, né? Já vamos para 1 hora. Aí, em vez de entrar no anjo da guarda, nos protetores, nos familiares e espíritos simpáticos, a gente vai fazer isso semana que vem. Então, 8h30 a gente começa a semana que vem. Vamos entrar no capítulo dos anjos guardiães, tá? Quem são eles, quem são os espíritos protetores e os familiares. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Na internet, tem alguém fazendo alguma pergunta? Não? Quando nós vamos passar por uma situação de perigo, quando nós vamos passar por uma situação de perigo, os espíritos, guia anjo da guarda está num outro patamar, não é que ele não ligue para a gente, mas a gente tem os espíritos simpáticos que estão ao nosso lado, nós temos os familiares, nós temos quem é trabalhador da casa espírita, de uma religião qualquer, um trabalhador do bem, tem os guias trabalhadores que te protegem. Então, quando a gente vai passar por uma situação, eles nos avisam. O problema é que a maioria das vezes a gente não escuta, eles nos avisam. Quando a gente não precisa passar por uma situação difícil, eles dizem, não vai por ali. Desce do ônibus. Quantas vezes isso já aconteceu? A pessoa não desce e é assaltada, né? Pois é, não ouviu? Tivesse ouvido o guia ali. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Como perguntou Kardec ao seu guia, o espírito Zéfiro, um dos guias, né? Você me ajudaria, ou você me ajuda, mesmo na vida material? O que o espírito respondeu a Kardec? Deixar de te ajudar seria deixar de te amar. Então eles nos amam. Por favor, eu tenho aqui dei o exemplo do carro, que eu estava dentro do carro e estava sendo enganado, eles me ajudaram. Agora demos o exemplo do ônibus. Como que uma mãe vai deixar de amar o seu filho? Um filho deixar de amar e proteger sua mãe, um pai, uma esposa, um esposo. Eu falo tanto da Lurdinha aqui, será que ela não me ajuda? Será que ela não grita no meu ouvido, às vezes? Grita.
para eu não fazer determinada coisa. Protege, nos protege. Isso acontece com frequência. Alguma pergunta a mais? Não? Então vamos encerrar, vamos ter 10 minutos de intervalo e nós vamos voltar com o estudo do livro A Gênese. A Gênese não é um livro fácil e eu tenho que ler. Eu vou lendo, vou explicando, mas eu vou ter que ler bastante. Aqui eu leio, mas fica mais fácil a gente explicar, porque são perguntas e respostas, fica mais fácil. A Gênese é um livro até difícil de entender para mim. Então já é a terceira vez que eu falo do livro A Gênese e não compreendo ainda o livro como deveria, tá? Então eu vou estudando, vou ter que ler bastante. Quem tiver paciência, quem tiver tempo, mais tempo, a gente vai continuar daqui a 10 minutos. Agradecemos ao Senhor da vida, a Jesus, ao altivo e aos bons espíritos aqui presentes pelo estudo desta manhã. Agradecemos a Allan Kardec, a Leon Denis e ao nosso patrono Eurípides Bassanufo. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus abençoe a nossa casa de amor, o SEAP. Em nome, então, desses espíritos amigos, Jesus, que dirigem a nossa casa, que nos protegeram. Em nome do amor que vibra no coração desses irmãos aqui no SEAP. Em nome do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.